Pai do Senhor, boa tarde. Nós vamos aqui fazer um resumo da lição de hoje. Nós vamos abordar três tópicos. Jesus, o homem perfeito, o Jesus histórico e a divindade de Jesus. Vamos começar falando sobre o Jesus histórico, depois vamos falar sobre a divindade de Jesus e por fim vamos falar de Jesus, homem perfeito, como nosso exemplo. Eu quero apenas ler 4 versículos da lição de hoje. Está no livro de Lucas, capítulo 2, verso 40. Nós vamos ler até o 42 e depois o 49. Né? Então, são os da lição de hoje, lição 12, de 22 de março de 2020, que o título é Jesus, o homem perfeito. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Tendo ele cerca de 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Verso 49. Ele lhe disse: por que é que me procurava? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Verso 49. Que nós vamos abordar aqui, primeira mão, Jesus histórico. Nós sempre falamos muito do Jesus todo-poderoso, ressurrecto, nosso Deus, nosso Salvador, mas nós nos esquecemos do Jesus histórico, né? Do Jesus homem, do Jesus que existe, mas do Jesus daquele tempo, daquela época. Né? Nós nem sempre abordamos esse aspecto, e é nesse aspecto que eu quero iniciar. Falando um pouco sobre a cronologia de Jesus. Em Lucas, capítulo 2, versículo 15, nós somos demonstrado que Jesus ele nasce em Belém, de Judá. Belém significa casa do pão. Belém significa casa do pão. Ao 8º dia, Jesus é circuncidado. Lucas, capítulo 2, verso 21. Como todo menino judeu, ao 8º dia ele passou pelo ritual da circuncisão. Só que Herodes, ele vai perseguir as crianças. Você conhece a história, né? A gente vai aqui, não vai abordar tudo. Ele foge para o Egito, a sua família foge para o Egito juntamente com a criança recém-nascida. Cerca de 2 anos depois, após a morte de Herodes I, Herodes o Grande, a Sagrada Família retorna, não agora a Belém de Judá, mas a cidade de Nazaré, que ficava ao norte do território israelita, né? Os judeus do sul desprezavam os que moravam ao norte, porque não consideravam genuinamente judeus ou israelitas. Então Jesus vai morar ali na cidade de Nazaré, e cerca de 10 anos passam depois do seu alto exílio lá no Egito, né? do alto exílio da família, da Sagrada Família. Né? Quando nós lemos o texto de hoje, cerca de 10 anos se passaram entre os 2 anos do Egito e agora os 10 anos que ele passou lá na cidade de Nazaré. O contexto histórico é interessante. Lucas capítulo 2, verso 41, que é o texto que nós lemos, diz que todos os anos os seus pais iam a Jerusalém à festa da Páscoa. A festa da Páscoa está instituída em Êxodo capítulo 12. Era uma festa familiar, comemorando a libertação dos judeus do Egito. Cerca de 600 anos antes de Cristo, houve uma mudança. Essa festa agora não é mais uma festa familiar. Essa festa agora é uma festa ritualística que todos os judeus devem comparecer, judeus homens, a Jerusalém. De acordo com o livro do Êxodo, capítulo 23, versos 14 a 17, e Êxodo 34, verso 23, e Deuteronômio, capítulo 16, versículo 6, os idosos, os deficientes físicos e as mulheres estavam dispensados de irem a Jerusalém celebrar a Páscoa. Então era uma festa exclusivamente para os homens. Não eram impedidos, mas não tinham aquela obrigação que os homens teriam. Nesse contexto que o livro de Lucas está abordando a festa da Páscoa. Mas 2 festas eram obrigatórias de todos os judeus participarem. A festa dos tabernáculos e a festa
do Pentecostes. Essas 3 festas eram obrigatórias a todos os judeus. No versículo 42 é interessante, Jesus tem cerca de 12 anos. O Bar Mitzvah, que era um rito de passagem que todo menino, todo rapaz judeu passava. Ao completar 13 anos, o menino judeu era obrigado a cumprir todos os preceitos da lei. Era o que nós chamaremos hoje, né, de ritual de passagem, comparado aqui no Brasil, aos 15 anos. Ele deixava de ser criança e passava agora aos direitos e privilégios de uma vida adulta. Ele é chamado agora de filho da lei. Daí o nome Bar Mitzvah, o filho da lei. Segundo um certo rabino, a partir dos 6 anos de idade, os pais já deveriam orientar os seus filhos, ter esse cuidado, começarem a levar os seus filhos a Jerusalém todos os anos. Eles diziam que era como você cuidar de um bezerro cevado. Você já ia treinando, orientando, cuidando daquela criança para quando ela chegasse aos 13 anos, ela já está consciente dos seus deveres e responsabilidade perante a lei. Lucas capítulo 2, verso 48 ao 51, onde nós estamos nos baseando. E outro detalhe interessante é que a partir desse momento, o jovem judeu ele passava a ser um homem com a mesma responsabilidade que nós falamos anteriormente. E a principal motivação era que o jovem judeu ele tinha que honrar o seu pai e a sua mãe. O jovem judeu tinha que, a partir de agora, honrar o seu pai e a sua mãe. Era um dos principais pilares que os rabinos judeus cobravam agora desse novo ente adulto que passava a integrar agora a vida adulta. Tinha que honrar o seu pai e sua mãe. E é o que nós vemos em Lucas 2,52, Jesus fazendo. Outro detalhe interessante é o nome Jesus. O nome Jesus era um nome comum. Josué, né, vem do hebraico Josué, que era um nome comum na época, de acordo com Atos 2:22. Jesus ele mora numa cidade comum, Nazaré, uma cidade desprezada, ridicularizada. Um judeu, quando queria menosprezar alguém, chamava ele de Nazareno. Os discípulos foram chamados de Nazareno, Jesus foi chamado de Nazareno. Era um termo pejorativo para qualquer judeu. Mas Jesus pega um termo desprezado, de uma cidade desprezada, e leva ao céu. De acordo com Atos 22:8, Jesus ele não se envergonhou desse título. Outro detalhe interessante é que a Bíblia ela vai silenciar dos 12 até os 30 anos. Nós não sabemos o que aconteceu de fato nesses 18 anos. Nós podemos supor, com base na Bíblia, né, que durante esse período Jesus aprendeu a carpintaria com seu pai José, de acordo com Mateus capítulo 13, verso 55 e Marcos capítulo 6, versículo 3. É provável também que após a morte de José, Jesus tenha assumido as responsabilidades como chefe da casa, por ele ser o filho mais velho. Outro detalhe interessante também para nós é que Jesus, além de assumir a responsabilidade da casa, ele vai cuidar de seus irmãos menores e da sua mãe. E outro detalhe também que a gente não pode esquecer é que Maria e José tiveram outros filhos. Isso põe por terra a tese católica da perpetuidade da virgindade de Maria. Então, José e Maria tiveram outros filhos, de acordo com Mateus 13, 55 e 56 e João capítulo 7, versos de 1 a 10. José e Maria tiveram uma vida conjugal. Né? Sabemos que Jesus não é filho carnal de José, todo cristão sabe disso, mas que José e Maria tiveram outros filhos, né? Outros filhos. Só que a família de Jesus a família terrena de Jesus foi a primeira barreira, porque a sua família não entendia a sua missão, de acordo com Lucas capítulo 8, verso 19 a 21, sendo que tudo já havia sido profetizado anteriormente. Lucas capítulo 2, verso 35 e João capítulo 7, verso 2 ao 15. Só que a família de Jesus demorou a entender a missão de Jesus, que Jesus não era
a pessoa que eles pensavam que era. Ele veio para cumprir uma missão. Outro detalhe interessante que a gente vê aqui no texto bíblico, está no verso 48, é a preocupação dos pais de Jesus. Né? José e Maria eram pais amorosos. Eles se preocupavam com os seus filhos. Quando eles iam e voltavam da festa da Páscoa, que é uma caminhada de cerca de 112 quilômetros de Nazaré a Jerusalém, as crianças menores iam na frente, os homens adultos e os adolescentes de 13 anos iam juntos, os jovens. Então, portanto, Jesus, por ter 12 anos, ele poderia tanto ir no grupo das crianças à frente, como ele poderia ir no grupo dos homens, né, e dos jovens um pouco mais atrás. Eles só vão perceber a ausência de Jesus cerca de um dia, que vai dar mais ou menos aí 5 a 8 quilômetros que já teriam caminhado para fora de Jerusalém. Aí eles vão voltar mais um dia, são cerca de 2 dias, vão procurar a Jesus. Uma caminhada de 5 a 8 quilômetros. Nós vemos também que, além de serem pais amorosos, preocupados, eles são pais aflitos. Né? A palavra aflita aí é como se o coração deles tinha uma dor muito grande pelos seus filhos, pelo seu filho Jesus. E achava que tinha perdido a criança. Então é isso que a gente tem que ver quando a gente chega lá no verso 49 do texto que nós vemos aqui na lição. E outro detalhe é que José e Maria, eles são exemplos para nós como casal. Que exemplo é esse? Eles ajudavam-se mutuamente nas coisas espirituais. Sabemos que o casamento ele tem um peso muito grande, tanto para o bem como para o mal. Ou seja, o casamento tanto pode te levar mais ao céu, como o casamento também pode te levar mais ao inferno. O casamento tanto pode fazer você crescer como pessoa ou regredir como pessoa. E quais são as lições que nós podemos tirar aí desse casal abençoado, né? De José e Maria? É que os cônjuges, ou eles estão edificando a um do outro, ou estão prejudicando a um do outro. Como é que se edifica? Lendo a Bíblia, orando junto, frequentando a casa de Deus juntos, guardando-se de colocar obstáculos uns aos outros. Felizes são os homens que podem dizer o que Elcana disse de sua esposa. 1 Samuel 1:23. Felizes são as esposas que podem dizer o que está em Gênesis capítulo 31, versículo 16. Vamos agora para o terceiro ponto, para o segundo ponto da lição. Aliás, o segundo ponto, que na verdade aqui no comentário da revista de vocês é o primeiro, né? A divindade de Jesus. Quando é que Jesus já assumiu essa consciência? Nós não sabemos, né? Aqui no verso 49, Jesus diz que está na casa do Pai, cuidando dos interesses do Pai. Quando Jesus assumiu essa consciência, nós não sabemos. É porque há mistérios tão profundos na Bíblia que nós só podem ser explicados por fé, ou ser encarados por fé. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 9, e João capítulo 1, versículo 1, a encarnação de Jesus e a quenose, o auto esvaziamento de Jesus lá na carta aos Filipenses. Segundo Filipenses 2:6, Jesus não tinha apenas a forma de Deus, ou a aparência de Deus, ele era Deus. E ele assume a forma humana, é Deus que se torna homem, Deus que assume a forma humana. E de que maneira Jesus se esvaziou? Jesus não se esvaziou da sua essência divina, ele não deixou de ser Deus quando estava aqui na terra, mas apenas ele deixou de estar em pé de igualdade com o Pai, temporariamente quando esteve aqui na terra, né, para assumir uma carga que ele mesmo começou a carregar, um peso que nós não poderíamos carregar, Jesus carregou por nós. João capítulo 1, verso 29. E que Jesus teria se esvaziado? Ele se esvaziou da sua condição de superioridade à lei. Jesus vai se rebaixar para cumprir a lei que nós não poderíamos cumprir. Segundo Coríntios 5:1. Jesus vai se esvaziar da sua riqueza, segundo Coríntios 8:7. Jesus vai se esvaziar da sua glória celestial, João 17:5. Jesus vai se esvaziar da plenitude do seu poder, da sua autoridade, João 5:30 e Hebreus capítulo 5, verso 8. E o maior de todos os esvaziamentos de Jesus é o grande exemplo
de ele abandonar tudo o que possui para vir o nosso socorro. É isso que Paulo está dizendo à igreja de Filipos. Vamos seguir o exemplo de Jesus, que tudo deixou por nós. E muitas vezes nós não queremos deixar tudo para seguir Jesus. Então nós chegamos aqui já ao terceiro e último ponto, né, da nossa lição, Jesus, o homem perfeito. Nós queremos enfatizar aqui 3 tópicos. Jesus, o obreiro perfeito. Jesus sempre, quando esteve aqui na terra, estava em busca de fazer os interesses do Pai, buscar agradar aquele que havia enviado, João 4,34. Portanto, o Pai era o centro do ministério de Jesus, a marca da vida terrena de Jesus, e que esse também seja o nosso foco de ministério, agradar ao Senhor Jesus. Não adianta agradar a homens se desagradarmos a Deus. Em segundo lugar, Jesus é um exemplo para os jovens. Para que os jovens sejam verdadeiramente, né, como Jesus, ele nos deu o seu exemplo. A presença de Jesus, ele sempre procurou a presença de pessoas sábias. Jesus sempre aproveitou as oportunidades para crescer. E é isso que o jovem cristão deve se basear em Jesus. Mas Jesus era Deus. Mas Deus que assume a forma humana. Então Jesus é um exemplo para os jovens. Jesus está sempre na presença de seus pais quando jovem, e companhia de pessoas sábias e prudentes, e aproveitando as oportunidades para crescer. Isso que o jovem cristão deve fazer. Felizes são os filhos que não fazem os pais chorarem. Felizes são as famílias onde os filhos bem cedo buscam ao Senhor. Felizes são os pais que sabem onde seus filhos estão, que não seja na prática do pecado, Lucas 2,52. Felizes são os jovens que, como Jesus, também sabem ouvir. Né? Olha que exemplo de Jesus, né? Jesus para o jovem de hoje. E Jesus, o exemplo para todo verdadeiro crente. Jesus, o homem perfeito. O exemplo para o obreiro, o exemplo para o jovem, o exemplo para todos os verdadeiros crentes. Jesus, ele cresceu numa grande família, em uma cidade desprezada, sem muitos recursos, da parte de seus pais. Pode ter enfrentado algumas privações, nós não sabemos. Em um tempo que a fé judaica estava em baixa, em um tempo que o seu país estava ocupado por um poder estrangeiro, que era o Império Romano. Jesus vai deixar Nazaré, mas ao deixar Nazaré e chegar lá no Rio Jordão, ele ouve uma voz, Lucas 3,22. Esse é o meu filho amado, em quem me alegro. Que esse possa ser, que Deus possa, aliás, dizer isso de nós. Que o Senhor possa olhar para nós, esse é o meu servo, esse é a minha serva, em quem me alegro. Lucas 3,22. E para nós concluirmos aqui, que possamos ter como igreja o desejo e a determinação de olhar para Jesus, que a nossa vida possa basear-se no exemplo de Jesus, e que o nosso alvo e que a nossa força possa estar em Jesus, e que Deus em Cristo te abençoe. A paz do Senhor, e continuaremos